Olá! As dores que carregamos são um reflexo da nossa inferioridade moral e a cada dia devemos nos trabalhar para corrigir as inclinações ruins que nos fazem sofrer. A doutrina espírita, além de nos confortar diante das mais diversas situações, nos apresenta um caminho a ser seguido. Acaba de começar o programa Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Nossas emoções são grande parte do nosso dia a dia, influenciando em nossos comportamentos e atitudes. Compreender nossas emoções é um passo crucial para a nossa evolução enquanto espíritos. A entrevista de hoje é com Marcelo Collin e o tema é Compreendendo as Emoções Básicas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. A seguir, a crônica da semana. Por mais que nos esforcemos por amar ao Pai, poderemos, diante das maiores dores da vida, ter os nossos corações assaltados pelo inconformismo e pela revolta. Como amar um pai se ele se nega ao perdão ao meu filho quando este enveredou pelos caminhos das sombras, apesar de meus maiores esforços para educá-lo? Como aceitar que nossos amados sofram penas eternas quando mesmo nós, seres tão imperfeitos, os perdoaríamos pelos seus erros? Como amar um pai que nos faz tão diferentes, que concede tanto a uns e tão pouco a outros? Por que um nasceu cego, aleijado, surdo, mudo, enquanto outros nasceram com corpos tão belos? Por que uns nascem em meio a tanta fartura, enquanto outros nascem sem o alimento básico que lhe garantiria a sobrevivência do corpo físico? Por que uns permanecem com seus amados por toda a vida, enquanto outros, tão cedo, devolvem as joias que Deus lhe concedeu como filhos? Quão difícil seria amar a um Deus tão vingativo e tão cruel. Mas a doutrina espírita faz a perfeita conexão entre a justiça divina e nossas dores aqui na Terra. É a reencarnação. Seria muito difícil amarmos a um Deus que não fosse infinito em sua sabedoria e misericórdia. Apenas uma fé cega aceitaria um Deus sem um amor infinito. Mas a fé cega não se sustenta diante das maiores dores, porque Deus não seria Deus se não fosse infinito em sua bondade e amor. Muitas das dores pelas quais passamos aqui na Terra têm causa em nossas vidas anteriores. Por isso, apesar de buscarmos em nossa mente a causa por certo sofrimento pelos quais passamos, não conseguiríamos encontrar nada que tenhamos feito nessa vida que justifique certas dores. É a misericórdia divina nos concedendo a oportunidade de reparação de nossas faltas anteriores. A reencarnação é, portanto, a chave que faltava para que compreendêssemos as provas e as expiações pelas quais passamos nessa vida. Não há justiça divina sem reencarnação. Nossas dores não são castigos de Deus, mas o resultado de nosso afastamento de suas leis de amor. Confiemos, pois, na infinita bondade de nosso Pai, que nunca nos desampara, especialmente nos momentos de maior dor, e façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance pela reconstrução do reino de Deus em nossos corações. Caminho único para a verdadeira felicidade. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista de hoje fala sobre as emoções básicas. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo ao quadro de entrevistas do nosso programa A Vida em Foco. Hoje nós recebemos aqui o nosso amigo, o nosso irmão Marcelo Collin. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, Paulo. Obrigado. Bom estar aqui de novo. Muito bem. Hoje nós escolhemos para conversarmos o tema emoções. E eu queria saber de você, Marcelo, o que são emoções? Então, existem muitas abordagens, né, Paulo, a respeito das emoções. Se você for pegar diferentes autores, a gente vai ver até uma certa confusão entre o que é emoção, o que é sentimento, o que é pulsão, o que é paixão. Para a nossa conversa hoje aqui, a gente vai falar de emoção como sendo uma maneira que a gente reage a uma construção interna. Explico para a gente entender um pouco.
Nós somos seres emocionais, diz Joana de Ângeles. O que ela está querendo dizer com isso? Que nós vivemos no mundo das emoções. A gente vive, age e reage de acordo com as nossas emoções. Por exemplo, uma emoção muito comum, raiva. Raiva é uma das emoções que a gente tem mais vivência, compreende mais, tem mais naturalidade. Então as pessoas agem às vezes movidas pela raiva, é a raiva que faz elas agirem. A raiva às vezes até tem a ver com a personalidade, a pessoa é reconhecida pela raiva que tem, que expressa. Outros vão agir ao contrário da raiva, para fugir da raiva, por sentirem raiva, vão criar uma série de comportamentos, atitudes, pensamentos para fugir da raiva. Então quando Joana de Ângeles diz que nós somos seres emocionais, quer dizer que nós espíritos andamos pela vida em função das emoções que sentimos. O que para nós é um ponto fraco isso, porque as emoções elas já são reações. Então a gente acaba não agindo no mundo de uma maneira proativa, a gente não vai traçando o caminho, a gente vai direcionando a partir de como a gente vai se sentindo. Você falou da emoção raiva. Quais são as emoções, Marcelo? A gente pode dizer assim que as emoções negativas, né, as emoções que têm um conteúdo que parece desestabilizar, aquelas que nos desestruturam, são 3. O medo, a raiva e a tristeza. Essas nos desestruturam. Essas são emoções que fazem com que a gente se sinta mal, são emoções que nos perturbam o equilíbrio. E tem as 3 emoções que são as contrapartes dessa, né? A segurança, que vem ao contrário do medo, né? Eu me sentir seguro. A tranquilidade, que vem no contrário da raiva, e a alegria, que vem pelo contrário da tristeza. Não é por acaso que eu entendo que essas 3 emoções com 2 polaridades, poderia dizer então 6 emoções, são as mais importantes, porque elas têm a ver com a maneira da gente reagir a qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Seja um pensamento, um fato, uma notícia que eu vi na TV, uma conversa que eu tive com meu filho, qualquer tipo de estímulo vai me gerar alguma dessas emoções, e isso não acontece de uma maneira aleatória. Aí que está às vezes a nossa dificuldade. Eu estou conversando com uma pessoa e eu começo a sentir raiva. E às vezes eu não quero sentir raiva. E eu fujo da pessoa para não sentir raiva. Ou fujo do assunto para não sentir raiva. Ou fico quieto e não quero falar com mais ninguém para não sentir raiva. Só que isso é um caminho equivocado. Se a gente vai caminhando por aí, a gente continua refém das nossas emoções e não construindo emoções para uma vida mais saudável. As pessoas, elas induzem esses sentimentos, essas emoções em nós? As emoções são respostas naturais ao tipo de interpretação que a gente faz da vida. Então veja, nós somos espíritos. É isso que o Espiritismo nos diz, né? Nós não somos o corpo. Porque, por exemplo, raiva está muito associada à adrenalina. Tristeza está associada à serotonina, dopamina, né? Então tem determinadas substâncias no corpo que podem estar presentes quando a gente sente determinadas emoções. Daí fica aquela coisa, quem veio primeiro, né? Quem puxou quem, nesse caso. Mas as emoções, nós espíritos, interpretamos o mundo de uma determinada maneira. E dependendo de como eu interpreto aquilo, aquilo me gera uma determinada emoção. Então, por exemplo, quando eu vejo uma arma, tá lá, uma arma, um revólver, não tem ninguém empunhando, não tem ninguém fazendo nada, é uma arma. A minha interpretação daquela arma vai gerar uma emoção. Eu posso olhar a arma e me sentir seguro olhando uma arma. Eu posso me sentir inseguro, com medo olhando uma arma. Ela pode me levar a algumas conexões que eu fique com raiva ou que eu fique triste. Então, aquilo, dependendo de como eu trabalhar na minha mente os meus pensamentos, ela vai trazer essa ou aquela emoção. E as pessoas podem induzir-nos diferentemente a esses ou aqueles sentimentos. Se a gente aprende a trabalhar as nossas interpretações, esses pensamentos, a gente vai conseguir trabalhar melhor com as emoções. Se eu entendo melhor o que está me provocando raiva, qual é o pensamento que está me provocando raiva, eu posso transformar o pensamento. E daí a raiva não vem mais. Se eu estou considerando que eu estou sendo agredido, essa é o pensamento, a construção mental que nos traz a raiva. Eu estou sendo agredido, se eu estou sendo agredido eu fico com raiva. Não tem como eu dizer assim, estou sendo agredido, mas tudo bem. Eu tenho que transformar essa ideia, será que eu estou sendo agredido mesmo? É uma agressão que está acontecendo nesse momento aqui? Ou eu que estou me sentindo agredido? Não tem um outro jeito de eu me sentir diante dessa mesma situação? Daí eu vou conseguir trabalhar essa emoção, transformar, mudar as coisas na minha vida.
Que bom, né, Marcelo? A gente sentir que a gente tem esse poder de trabalhar as nossas emoções. Nós vamos para um rápido intervalo, Marcelo, e eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre como trabalhar essas emoções. Até já, logo voltamos. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o tema Como compreender nossas emoções. Acompanhe! Que bom que você ficou conosco ainda um pouco mais. Nós retomamos com o nosso programa A Vida em Foco, no quadro Entrevistas. Recebemos Marcelo Collin conosco aqui. Marcelo, deixamos antes do intervalo uma pergunta. Como trabalhar com essas emoções? Então veja, como as emoções são reações naturais do nosso corpo, né? Reações que num primeiro momento são espirituais e geram uma cadeia para o nosso corpo, não tem muito como a gente redirecionar essas reações. Então a gente precisa trabalhar aquilo que gera a reação, qual que é a ação. Então veja, as emoções elas estão muito ligadas a ilusões. Ilusões que podem ter 90% de realidade e 10% de ilusão. Mas elas podem ter 10% de realidade e 90% de ilusão. Dou um exemplo para você. O medo. Né? Então, ter medo de cobras. Tem muito de realidade em eu sentir medo quando eu vejo uma cobra. Cobra é um animal peçonhento, perigoso e que pode vir me atacar. Eu posso morrer se picado por uma cobra. E uma barata? Bom, uma barata pode transmitir doenças, pode ser um bicho sujo, ela tem uns riscos relacionados a ela, mas a ilusão às vezes transforma aquilo num risco muito maior. Então a gente falava das 3 emoções básicas, né? E elas estão ligadas às seguintes ilusões. O medo está ligado a uma percepção de ameaça. Então o medo é a emoção assim mais primitiva. Pode acontecer alguma coisa ruim e o medo é o que se manifesta nesse momento. Se essa coisa ruim de fato acontece comigo, eu sofri um golpe, sofri alguma coisa, né? Então eu estou machucado de alguma maneira, aí vem a raiva. Ser golpeado traz a emoção da raiva. E perder alguma coisa, eu fui golpeado e agora não sou mais o mesmo, perdi isso, perdi aquilo, gera a tristeza. Então tem uma relação com elas que outro dia a gente pode até tentar trabalhar melhor. Mas veja então, que o medo está relacionado à percepção de uma ameaça. Então, a cobra representa uma ameaça, a barata representa uma ameaça, mas no meu medo, eu agrego uma ilusão que pode deixá-la muito maior. Agora vamos pensar em outros medos que são um pouco mais subjetivos na nossa vida. O medo de assumir um compromisso amoroso, por exemplo. Às vezes tem uma pessoa que tem medo de se entregar afetivamente a outra. Ela fica insegura. Poxa, ela não quer ficar insegura. Ela tem assim, a cabeça dela já diz assim, puxa, essa pessoa tem bons predicados, parece ser uma pessoa boa. Uma parte de mim diz que vai bem, mas a outra parte fica toda medrosa. Qual é o medo? O medo envolve uma ameaça. Se você não entende a ameaça que você está percebendo, você não consegue trabalhar com o seu medo. Às vezes essa ameaça é uma ameaça real, né? E aquilo que os seus olhos não estão vendo deve ser levado em consideração. E você está inseguro de entrar num relacionamento e tem base para isso, e tem que pensar bem sobre isso. Às vezes é só uma ilusão, porque uma vez você se decepcionou num relacionamento anterior e vem o medo de passar por tudo aquilo de novo. Ou a gente espera se envolver de uma maneira tão profunda, tão embrincada com o outro, que se não der certo a gente vai ser destruído. Sim. Se o relacionamento é destruído, eu sou destruído junto com ele. Então essa ilusão faz com que eu fique amedrontado para entrar naquele relacionamento. Por exemplo, então eu quero trabalhar o medo, eu não quero mais sentir medo, eu preciso trabalhar a ilusão que tem. E aí que a doutrina espírita entra para nós como um alento interessante. Porque se eu tenho um olhar materialista para a vida, para mim, uma maneira simples da gente distinguir um espiritualista de um materialista é assim. O materialista entende que a matéria é a essência da existência. Eu vivo, o mundo material é a realidade, eu vivo para as coisas da matéria. O espiritualista entende que a essência é o espírito. A matéria existe, mas a essência está no espírito. Então, quando eu mudo de foco, quando eu saio daqui para lá, eu mudo muito as minhas ilusões a respeito do que acontece. Das ameaças, por exemplo.
Joana de Ângeles é um espírito, né? Escreve pela mediunidade do Divaldo Franco. Divaldo. Você já deve conhecer vários livros dela também. Tem um livro chamado Leis Morais da Vida. Lá ela trabalha, por exemplo, a questão do medo. Ela diz assim, às vezes a gente anda cheio de medo na vida e esses medos têm a ver com a insegurança física, material. Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo de sangrar de alguma maneira. Diz, olha, você deve considerar que a pior coisa materialmente que pode acontecer com você é você morrer. E espiritualmente falando, o que é morrer? Se não voltar para a pátria, né? Sim. Morrer é voltar para casa e tentar de novo. Então, às vezes, a gente fica com medo. Ai, mas eu vou fazer uma coisa, eu sei que ela é certa. Mas ela pode gerar uma reação contrária a mim que pode me colocar em risco. Em risco de quê? Qual é o grande risco? Você abandonar um ideal, abandonar uma coisa que você sabia que é certa, uma convicção sua, pelo medo de uma insegurança física que você possa apanhar? Chico Xavier apanhou ou não apanhou? Muitas vezes. Apanhava, pensa, né? O Chico Xavier, que a gente conhece toda aquela coisa, apanhou. Ele podia ter ficado com medo, não vou mais falar com as pessoas desse jeito, senão vão continuar me batendo por aí. Ele falou, não, mas o que é o apanhar fisicamente? O que isso representa para mim? Eu não posso defectir, eu não posso deixar meus ideais de lado, porque alguém pode querer me esbofetear fisicamente mesmo. Ou emocionalmente, ou a querer atacar minha reputação, ou o que quer que seja. Que são esses golpes de fato? Se a gente não para pensar o que isso significa para nós, e nós somos espíritos, não para nós corpo, não para eu, Marcelo, não para eu, médico, não para eu, pai, não, para eu, espírito. O que isso representa? Daí eu vou mudando um pouco essas ilusões e daí eu vou sentir provavelmente menos medo e vou sentir medo de coisas que talvez hoje não me amedrontem tanto. Que tem coisas que não representam riscos materiais, mas que representam riscos para a minha vivência espiritual. Então eu titubear e eu não assumir um compromisso que seria importante, isso é um risco. A gente deveria ter medo de falhar com essas coisas na vida. E às vezes a gente caminha em torno de outras. Então quer trabalhar a emoção? Trabalha as ilusões a ela relacionadas. Aquelas que eu preciso transformar pela olhar para a vida de uma maneira espiritual, redimensionar, deixar coisas do passado no passado. São várias maneiras de eu tentar trabalhar isso e me tornar uma pessoa emocionalmente mais equilibrada, mais estável, melhor. Marcelo, nós temos ainda 1 minuto e eu que tenho uma dúvida bem importante para mim e eu acho que para muitos telespectadores. O meu filho tem medo de sapo e a minha filha tem medo de lagartixa e os dois estão fazendo faculdade. O que eu devo dizer a eles frente a esse medo para ajudá-los com essas emoções? Veja, quando a gente está sentindo o medo, não adianta, a razão fechou. Então, né, se a pessoa está ali com medo do sapo, não é nessa hora que você vai perguntar para ela que risco o sapo representa para você, que risco a lagartixa, olha aqui, que coisa besta. Tem gente que não respeita os limites do outro, joga um sapo dentro. Uma pessoa pode passar muito mal, ter uma crise, quando é exposta de uma maneira errada assim, aos seus medos também. Agora, quando a pessoa está tranquila, você trabalha o seu cognitivo quando você não está dominado pela emoção. Daí que você trabalha o cognitivo. Essa é uma das maneiras de trabalhar a emoção, né? Cognitivo, comportamental, é um dos jeitos da psicologia, mas parece um jeito muito bom para lidar com essa emoção do medo. Quando você não está tomado pelo medo, você começa a trabalhar. Qual é o real risco que aquilo representa, para depois tentar se expor de algum modo, mas não na hora que a mente está fechada pelo medo, pela raiva, pela tristeza. Às vezes a tristeza é terrível nisso, né? Saia da tristeza, se alegre, sorria. Não se consegue fazer isso. Você trabalha quando não está tomado pela emoção. Esse é o momento certo para você trabalhar. Marcelo, eu já vi que esse tema tem muito para nós conversarmos. Como você prometeu, nós vamos voltar a esse tema outras vezes. E a você que esteve conosco até agora, fique mais um pouquinho. O nosso programa não acabou. Até breve. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, Breno Pinheiro nos pergunta: 2 espíritos programam se casar e ter um filho. Como funciona o livre-arbítrio ante as inúmeras decisões tomadas para que os pais se encontrassem e casassem? Breno,
A programação espiritual é algo que pode ou não se realizar. Existe a parte física das ditas provas humanas, que depois que começa é irreversível. Por exemplo, nascer em determinada família, como homem ou mulher, saudável ou não. Mas a questão moral, a conduta, depende da vontade, das opções que são feitas no dia a dia. Se dois espíritos afins programam constituir família, as ocorrências da vida irão aproximá-los em dado momento. Trata-se do magnetismo da lei divina em ação. Ninguém nasce para viver relacionamentos de conveniência, casar por interesse ou ter conduta leviana. O ideal é que os vínculos afetivos surjam de genuína afinidade, de propósitos de vida em comum, sinalizando um compromisso real. Um vínculo afetivo profundo, a sinalizar uma união de almas, seria o sentido real da expressão, não separar o que Deus juntou. Mas o livre-arbítrio molda o destino e a criatura pode perfeitamente estabelecer um vínculo, mesmo se casar, apenas para não ficar sozinha. Não se trata de um escândalo, mas de uma opção com suas consequências. Mais tarde, pode surgir nos caminhos da vida a pessoa com quem se programou o casamento antes da reencarnação. Aí, uma opção legítima pode ser a de sublimar o sentimento por quem chega. Afinal, um compromisso já foi estabelecido, promessas foram feitas, talvez haja filhos do casamento que se decidiu livremente contrair. É necessário cuidar para não lesar psiquicamente os outros, após suscitar expectativas legítimas. O sentimento pela pessoa que se conhece depois de comprometido pode se resolver na forma de uma profunda amizade. Há mais de um modo de ser parceiro de alguém, pois isso não ocorre apenas em relacionamento romântico. Não existe regime de escravidão nas leis divinas, de modo que ninguém é obrigado a ficar em posição que não queira. Mas é impossível construir a própria felicidade em bases perenes sobre a desgraça dos outros. Por isso, é sempre importante refletir a respeito das consequências do que se faz. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Visita ao túmulo. Sim ou não? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais ali se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? É a questão 323 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. A visita é uma representação exterior de um ato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. E a resposta segue, oferecida pelos Espíritos. Muitas pessoas se indagam da necessidade de ir ou não ir ao cemitério visitar os seus entes queridos. E se perguntam se isso faz bem, se isso faz mal. Em realidade, lá não vão visitar os seus entes queridos, são os despojos físicos. O ente querido habitualmente não está no cemitério. Ele comparece acompanhando aquele que é o visitante, que o chama pelo pensamento. A necessidade intrínseca da visitação é mais por parte de quem vai ao cemitério do que por parte daquele que saiu do corpo, que desencarnou. Se, para fazer o luto, a pessoa necessita ir ao túmulo, que ela o faça, porque ali, em comparecendo, ela vive uma experiência de lamentação positiva, ou seja, de diálogo, de conversa, pendências que ficaram. Ela ora, se refaz
E muitas pessoas se beneficiam desta atitude exterior que representa essa atitude interna e é positiva. Às vezes demorando por um mês, às vezes por um semestre, mas ficar indefinidamente e visitando um túmulo representa um apego, um luto não fechado, não concluído, não elaborado. Habitualmente, a pessoa que fica interminavelmente indo ao túmulo necessita de um apoio, de uma ajuda. Posto que aquele que liberta-se das suas perdas, da convivência íntima, deve, depois de um período de tempo, manter na saudade o amor que cultivou durante uma existência e que perdura para sempre. Não são os despojos físicos que ali estão que vão salvaguardar, portanto, o sagrado daquela relação interrompida, mas o vínculo pelo pensamento, as atitudes com que a pessoa se implique no cotidiano em memória daquele que está fora do corpo, isto sim é que sacraliza a relação. E a oração, sem sombra de dúvida, é a pedra eixo, angular, fundamental para comunicar o nosso afeto àquele que foi para o lado de lá e às vezes está mais perto de nós mesmos do que como habitualmente nós imaginamos. Quando vamos ao cemitério, antes de ir, ele já está conosco em casa. E por isso, muitas pessoas, depois de um tempo, não sentem mais necessidade de comparecer ao túmulo. Lembre-se de que Jesus deixou o túmulo vazio. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Desejamos uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.